Olá para você, seja bem-vindo a mais um vídeo deste canal. Eu sou Mariana, sou terapeuta e nesse vídeo aqui vamos falar sobre animais de poder e como utilizar essa força a seu favor. Primeiro de tudo, vamos entender o que são animais de poder. E uma forma da gente entender isso é pensar em forças que fazem parte do nosso ser. São como se fossem sentidos, né? Assim como a visão, o tato. O animal de poder, ele pode ser considerado um sentido a mais. E esse sentido, ele é espiritual, ele está além do corpo extrafísico, né? O nosso ser, o ser espiritual que nós somos, ele é muito maior do que aquilo que cabe na matéria, do que aquilo que se manifesta na matéria. Então, existem forças, habilidades e sentidos nossos que são subconscientes. Então, digamos que o animal de poder fosse uma força sua, que faz parte do seu ser e que está subconsciente. Você não está consciente de que forma que ele existe, funciona e atua, certo? Mas, ainda assim, continua sendo uma força que você tem. Continua sendo uma habilidade disponível para que você possa se beneficiar. As pessoas que despertam para essa força, né, são pessoas que já têm uma transição entre mundo físico e espiritual. E são os xamãs, né, que são pessoas que fazem jornadas xamânicas, jornadas espirituais e que começaram a se deparar com essa força e utilizar essa força, né? Para que essas forças servem? Para nos ajudar, para que a gente possa captar mais da vida e com isso conquistar as coisas que a gente quer, resolver problemas, ajudar pessoas, se mover de forma mais fácil, né, e inteligente na vida. Então, uma pessoa que sabe se conectar e utilizar as forças do animal de poder consegue respostas, consegue orientação, consegue insights, intuição, e inclusive ajudar pessoas a se curarem, né? Os xamãs eram pessoas que utilizavam essa força para curar pessoas, né? Para trazer respostas para a tribo, para, por exemplo, né? Olha só que interessante. Os índios indígenas, né, eles têm um conhecimento amplo e profundo de como utilizar a natureza, folhas, frutos, ervas, né, para curar o corpo, para como remédios e até, né, para expansão da consciência. E tudo isso foi conseguido através de uma conexão com o mundo espiritual, certo? Porque os índios, eles não eram capazes de ir lá no laboratório, pegar um microscópio e estudar as plantas, né? Era de uma forma instintiva que esse conhecimento vinha. E esse conhecimento vinha por causa de uma profunda conexão com o mundo espiritual e com os animais de poder. É como se fosse uma sabedoria revelada, né? Então, o animal de poder, ele tem essa capacidade de revelação, de trazer uma informação que está em outro plano para a gente utilizar a favor da nossa vida, certo? Os xamãs também utilizavam e utilizam, né, animais de poder para se mover no mundo espiritual. Quando você estuda animais de poder e como os xamãs fazem jornadas xamânicas, é muito interessante ver que ao se projetarem para o mundo espiritual, eles se conectam com as forças dos animais de poder para se moverem, voarem, curarem, encontrar coisas que não estão visíveis, descobrir coisas que a consciência não está vendo. Então, a cada força de cada animal, o xamã utiliza para se mover na água, para se mover no ar, para conseguir superar os obstáculos do plano espiritual. Porque o animal de poder, ele tem um conhecimento do mundo espiritual que nós, seres humanos físicos, não temos. Então, ele utiliza essa força também para se mover no mundo espiritual. Eu aprendi sobre animais de poder com o Gasparetto, né?
E o Gasparetto, ele ensinava muito que a sua força, a sua vontade, a sua intenção e o seu comando conduz essa força do animal de poder em você. Então, o Gasparetto, ele era muito insistente nisso, em dizer, peça, comande o seu animal de poder para te ajudar a conseguir aquilo que você quer. E eu, por muito tempo, eu meio que ignorava, porque eu falava assim, nossa, eu acho que isso é uma coisa muito maionese, sabe? Eu acho que isso é muito imaginação, sabe? E por muito tempo eu nunca tentei, nem tentava fazer isso, de comandar e pedir e me conectar com essa força. Além de tudo, eu achava que assim, né, parece uma coisa meio folclórica, né, meio de povos da mata. Não sei, de alguma forma parece que às vezes a gente não respeita muito esses conhecimentos ou até julga como muletas, né, como viagem na maionese espiritual, e aí você perde a chance de se beneficiar de uma força que é sua, né? Porque nós temos essa falsa identidade de que a gente é um ser humano de roupinha, né, que põe gravatinha, vai no escritório, as pessoas têm essa vida muito adaptada hoje em dia e a gente acredita nisso, nessa vida como sendo a vida certa. Mas o fato é que o mundo espiritual, ele é muito mais amplo e ele traz aspectos da vida que a gente não está muito familiarizado. O mundo espiritual tem facetas que vão muito além dessa carinha de ser humano que vai trabalhar no escritório, né? Então existem realmente forças que estão além das formas físicas contemporâneas que a gente está familiarizado. E aí, isso exige que a gente tenha um universalismo e uma abertura de mente para transitar nesse mundo e lidar nesse mundo sem preconceitos e também sem começar, como que eu vou dizer para você? Sem viajar, sem achar que aquilo é a realidade, aí eu me apaixono, me encanto e me fantasio de índio, sabe? Também isso é perigoso. Quando eu vou me fantasiar, vou me iludir dentro de um universo espiritual. O importante é a gente saber transitar, saber usar, saber ter boas intenções e conseguir lidar entre os dois mundos de forma lúcida, com o pé no chão, com respeito e utilizando as forças a nosso favor e a favor dos outros, né? Sem viagem, sem ilusão, mas também sem preconceito e sem fechadismo. Isso que eu queria dizer, sem ilusão, sem se fantasiar, sem começar a sonhar e maionesar, mas também sem fechar a porta para esse universo. Certo. Para que eu utilize o meu animal de poder, eu preciso saber qual é o meu animal de poder? Eu acho que essa é uma das grandes barreiras das pessoas, né? E uma falta de compreensão do que significa o animal de poder. Muitas pessoas acham que elas têm um animal de poder e que um dia se revelará esse animal de poder e elas ficam querendo saber como descobrir o meu animal de poder e não é assim que funciona, né? Vamos entender que os animais de poder, se a gente, por exemplo, para que eu consiga aprofundar o meu conhecimento em animais de poder, eu preciso me tornar mais espiritualizado, certo? Se eu sou uma pessoa que não tenho parapsiquismo, não faço meditação, não faço um trabalho espiritual interno, vai ser muito difícil que eu tenha um desenvolvimento espiritual, certo? Se eu não tenho práticas espirituais, eu não tenho conhecimento do mundo espiritual. Se eu sou uma pessoa extremamente materialista, que vivo na matéria, passo a minha vida indo para o trabalho, voltando, vendo TV, jantando, indo no shopping, vai ser muito difícil que eu conheça mais sobre o mundo espiritual. Então, o que eu quero dizer aqui para você é que espiritualizar-se exige prática. É um processo que exige no mínimo fechar os olhos, né? No mínimo aprender algumas coisas para aprender a me conduzir, fazer uma jornada interior e aprender a reconhecer o que é o mundo espiritual. E nesse caminho, esse é um caminho eterno que se aprofunda sempre. Então, eu posso me aprofundar nas minhas habilidades parapsíquicas, tanto de visão, de sensação, de tato, de ampliação de consciência do mundo espiritual de forma infinita.
E cada um está num estágio. Um xamã que passa horas e horas em estado meditativo, investigando e cultivando o mundo espiritual, tem uma habilidade, né? Ou uma pessoa que está aqui no mundo material, vivendo vida, com filho, cuidando da vida material e profissional, com certeza tem uma outra relação com o mundo espiritual e logo uma outra capacidade de perceber. Isso é importante que a gente saiba, porque se você é uma pessoa que nunca meditou na sua vida e você fala assim, qual é o meu animal de poder? Eu vou te falar assim, vai ser muito difícil você saber isso agora, né? Isso exige uma introspecção e uma espiritualização. Não se iluda, tá? Agora, para uma pessoa que já faz esse caminho de espiritualizar-se, de se introspectar há algum tempo, talvez essa conversa nem seja necessária, né? Porque a pessoa já vai saber como se locomover, como chegar a essas respostas, certo? O que eu quero dizer aqui, o animal de poder funciona para todo mundo, para uma pessoa que tem espiritualidade e para uma pessoa que não tem. Ele funciona de forma genérica e nós já vamos falar sobre isso para quem quer usar no seu dia a dia, mesmo sem ter visão interna aberta, sem ter espiritualidade. Mas também vamos entender aqui qual é a importância do aprofundamento. Por quê? Digamos que nós não tenhamos somente um animal de poder, porque essas são forças do nosso ser, certo? Então, é como se cada animal de poder tivesse habilidades específicas, né? E todos nós no mundo espiritual, a gente tem acesso a essas forças desses animais, como se fossem arquétipos. Mas vamos imaginar como cada animal e cada força desse animal como um arquétipo disponível para o nosso ser. A gente tem acesso a todos. E aí, né, muitas pessoas querem um animal de poder com força, agilidade, né, uma pantera, uma onça, um leão, mas todo e qualquer animal tem habilidades que podem te ajudar, né? Mesmo quando a gente fala, nossa, uma formiga tem muitas habilidades, como, por exemplo, capacidade de construção, persistência, visão, força de trabalho, precaução. Formiga tem muitas e muitas habilidades, né? A formiga, ela é capaz de fazer a manutenção do formigueiro. Ela trabalha alguns meses do ano e consegue fazer a manutenção da vida do formigueiro pelo resto do ano quando fica inverno. Então, isso é uma habilidade que para que isso aconteça, a formiga tem várias habilidades. Da mesma forma, por exemplo, o pombo, né? Você fala assim, nossa, qual é o seu animal de poder? Um pombo. Ninguém quer um pombo de animal de poder, né? Só que o pombo, além de cagar na sua casa, né? Que a minha casa ele caga bastante. O pombo são animais que, assim como os lobos, são extremamente fiéis uns aos outros. É por isso que a gente chama, né, de casal de pombinho. Os pombos, eles são fiéis ao parceiro e aos filhos, né? Ao contrário de outros animais que, depois de procriarem, se separam na natureza, os pombos, eles permanecem juntos. E eles permanecem cuidando dos filhos mesmo quando os filhos crescem. E então o pombo tem essa qualidade. E eu falo isso para você abrir, né, sua visão sobre as forças dos animais. A lesma tem força, né? Todo tipo de animal, mesmo aqueles que a gente não acha muito interessante como animal de poder, tem força. Então, de uma forma geral, quando a gente pensa em arquétipos, a gente pensa, por exemplo, em agilidade, visão, a gente pensa em força, a gente pensa em capacidade de desviar de obstáculos, a gente pensa em... Agora eu não pensei em mais nada. Mas você entendeu, né? Cada animal tem uma força, né? E essas forças, na figura, na imagem de um animal, na energia de um animal, pode ser utilizada para você, para sua vida. E aqui que está a importância de ser capaz de me aprofundar. Quanto mais eu sou capaz de me aprofundar, mais eu sou capaz de refinar a habilidade que eu utilizo.
né? Então, por exemplo, se um xamã que tem essa habilidade refinada se projeta no plano espiritual, ele consegue utilizar o deslocamento de um pássaro para voar. Isso porque, assim, né, quando ele precisa de ajuda, porque a gente também voa no mundo espiritual. Mas eu consigo utilizar a visão de uma águia, tanto para ter clareza de uma situação, como para enxergar, por exemplo, a doença de alguém que eu estou querendo ajudar. Então, tudo isso a gente pode utilizar ao aprofundar a habilidade de me conectar com o plano espiritual. Agora, vamos entender então como que a gente usa o animal, nós seres normais que não somos xamãs, como que a gente usa o animal de poder no nosso dia a dia, para quê e por quê, né? Como que essa força vai potencializar a nossa vida? E aqui eu quero trazer 2 dicas para você. Porque os animais de poder, eles são muito bons para nos ajudar a conseguir coisas que a gente quer e para proteção, tanto proteção de ambientes como proteção da gente mesmo, né? E aí, por exemplo, a força, o instinto dos animais vão nos ajudar. De forma genérica, o que a gente vai fazer que o Gasparetto utiliza? Eu vou intencionar e vou comandar. Né? Se eu não sou capaz de ver o meu animal, se eu não sou capaz de sentir o animal de poder que está aqui no meu campo espiritual, eu vou de forma genérica me conectar, pedir, eu intenciono, peço e comando. Eu vou conduzir a essa força de acordo com aquilo que eu preciso. Então, se eu estou querendo alguma coisa, eu me concentro e peço, por favor, animais de poder, me ajudem a conseguir tal coisa. Me ajudem a ter clareza sobre tal situação. Me ajudem a saber qual o próximo passo que eu dou para resolver tal obstáculo. Então, essas coisas, quando você utiliza no dia a dia, você começa a perceber que surgem insights, surgem respostas, surgem oportunidades que você nem imaginava. Então, simplesmente intencionar, pedir e conduzir essa força para aquilo que eu preciso especificamente. E como utilizar a força do animal de poder para proteção minha e do ambiente? Pensa em você. Uma coisa que eu tenho utilizado muito ultimamente é, por exemplo, pedir para meu animal de poder remover do meu campo espiritual ou de alguma conexão acoplada aos meus chakras presenças intrusivas negativas com más intenções. Então, por exemplo, se você não tem um tempo de trabalhar com as suas energias para limpar suas energias e investigar aí se tem alguma coisa, né? Como se fosse um obsessor aí ou alguma energia intrusiva te incomodando, você pode simplesmente dar o comando para o seu animal de poder verificar e remova do seu campo áurico, remova de um raio de 500 metros para longe de você. E para minha surpresa, eu tenho tido experiências muito reais com isso, né? Às vezes eu dou o comando e já começo a ter bocejo, sentir arrepio, sentir que alguma coisa está realmente desacoplando. Então você pode pedir para o seu animal fazer limpeza e remover presenças e energias intrusivas, assim como você pode pedir para o seu animal de poder ajudar a instalar em volta de você campos de proteção, campos de magnéticos, né? E peça para que a força do seu animal de poder esteja presente no seu campo áurico, fazendo o fechamento do campo e a proteção do campo, certo? Essa é uma forma muito útil para você proteger a sua energia pessoal. E como que você utiliza isso para proteger a energia do ambiente? Também da mesma forma, pedindo para que seus animais de poder percorram o ambiente, procurando qualquer presença negativa, intrusa, com más intenções e removendo daquele ambiente essas presenças. Peça para que sejam encontradas e removidas, assim como peça para que a força do seu animal de poder ajude a fechar o campo da casa, limpar e proteger o ambiente. E aí,
Veja como é, por exemplo, interessante a gente começar a conhecer a força de cada animal, né? Porque dependendo da qualidade daquele arquétipo, ele é mais capaz de utilizar a força, a inteligência, a velocidade, a capacidade de se esquivar, né? Cada animal com a sua força tem a capacidade de proteger e limpar de uma forma específica. E quanto mais a gente sabe, é como se fosse um instrumento que a gente sabe as notas, né? Quanto mais a gente sabe as notas, a gente dá o acorde perfeito para a situação perfeita. E aqui que vale, né, a gente aprofundar nessa competência de lidar com animais de poder. Então, de forma geral funciona, somente com a minha intenção e com o comando, e com o tempo, a sua capacidade de reconhecer essas forças vai fazer você usar de forma mais assertiva, né? Vai potencializar essa habilidade na sua vida, certo? Não faça como eu, que ignorei essa dica do Gasparetto por tantos e tantos anos, porque às vezes a gente rapidinho faz um comando e começa a se beneficiar dessa força. E eu também recomendo que você aprofunde, né, nessa conexão para se utilizar e utilizar uma habilidade, uma força que já é sua, né? A vida ela é muito mais interessante. Mesmo, por exemplo, a capacidade de fazer uma jornada xamânica, tinha uma época da minha vida que eu tinha muita facilidade. Eu estudei o livro da Sandra Ingerman, da jornada xamânica, e eu conseguia fazer jornadas xamânicas muito facilmente, fechava o olho, já ia. E, nossa, eu tive muitas experiências muito interessantes com animais de poder. Realmente, o plano espiritual, ele é vivo, ele é real, e nós podemos nos aventurar nesse mundo. Cabe a gente, né, o quanto a gente está disposto a se dedicar a isso. Certo? Eu espero que essa dica tenha te ajudado de alguma forma, e até o próximo vídeo.